Capítulo 61. O real poder de uma criatura de segunda evolução. Acostumado a acordar cedo, Alexander foi o primeiro a acordar, mas Ousha, que sentiu seu despertar, logo se levantou também. Consequentemente, Diana, que dividia a cama com Ousha, acordou com o movimento da cama. Quando Alexander se levantou, a parede de gelo já havia descongelado e o ar voltado a circular livremente pela caverna. Alexander ficou feliz por ter estimado certo o tamanho do bolsão de oxigênio que criou, ou ele acordaria no meio da noite por falta de oxigênio e ainda teria que quebrar a parede de gelo. Mas como isso não aconteceu, ele até conseguiu um referencial para o caso de precisar fazer isso novamente. Com todos que dormiram daquele lado da parede de gelo acordados, Alexander pediu a Diana que fosse na frente e acordasse os outros enquanto ele arrumava suas coisas. Não demorou muito para Alexander remover a poeira mais óbvia e guardar tudo, mas quando se juntou aos outros membros de seu grupo, eles já estavam acordados e lançando olhares estranhos para Diana. Não deixem a imaginação de vocês correrem solta, disse Alexander, que foi seguido de perto por Ousha. A dupla quase zombou das palavras de Alexander, pois eles duvidavam muito que algo não tivesse acontecido, especialmente porque ele havia levantado uma parede de gelo. Mas assim que viram Ousha, pensaram em outra possibilidade e engoliram o desdém. Sua loba evoluiu? Perguntou Mark, tentando conter sua inveja. Sim, respondeu Alexander, indiferente. Mesmo que Alexander fosse indiferente à pergunta, Mark e Stella não ficaram indiferentes à resposta, principalmente porque Ousha não demonstrou a menor vontade de se rebelar, como era comum quando familiares de combate evoluíam. Vamos. Nós ainda temos que comprar suprimentos antes de irmos para a Floresta Estelar. O chamado de Alexander trouxe a dupla de volta à realidade, e o grupo voltou para a cidade para reabastecer. Quando estavam comprando seus suprimentos, Alexander deixou claro que não daria mais nada a ninguém e que todos estavam por conta própria, com uma exceção e o acesso irrestrito de Diana a qualquer poção que precisasse. Ninguém foi louco o suficiente para contestar a necessidade do suporte de cura da equipe ter acesso irrestrito ao suprimento de poções deles. Afinal, ninguém sabia quem seria a próxima bola da vez. Sentindo que o acordo era relativamente justo, todos aceitaram e voltaram a fazer suas compras, o que Alexander fez questão de terminar particularmente rápido, pois havia deixado Ocean esperando por ele fora da cidade. O motivo para fazer isso foi adiar a burocracia, pois eles já haviam consumido boa parte do período do evento nas masmorras, e assim que Ocean entrasse na cidade, ele teria que notificar a guilda, bem como renovar as informações e mudar a identificação dela. Aos poucos, o grupo se reuniu no local indicado. A primeira a aparecer foi Diana, mas não demorou muito para que Mark e Stella aparecessem compartilhando um cavalo, o que foi uma ideia de Alexander para a qual Mark, por algum motivo, não fez objeções. Stella não ficou particularmente feliz com a situação, mas não recusou. Afinal, Mark não era um completo estranho, e Alexander devia ter tido motivos para lhes dar a ideia. Com tudo pronto, Alexander subiu nas costas de Ousha, ajudou Diana para que ela ficasse atrás dele, e todos eles se dirigiram para a floresta na velocidade mais rápida que o cavalo conseguia suportar em longas distâncias. E mesmo que o cavalo de Mark não fosse a melhor montaria possível neste mundo, ele ainda assim era mais rápido do que a maioria das motos populares da Terra, pois além de toda a força e resistência que a energia deste mundo lhe proporciona, o seu sangue ainda contém vestígios de uma besta equina. Ao se manterem em uma velocidade tão alta e constante, a viagem foi quase ininterrupta e, após meio-dia de viagem tranquila, eles entraram na Floresta Estelar. Mas o grupo não ficou satisfeito com isso e não parou até chegar ao local onde a vegetação começou a se fechar e a ficar mais densa. Parem e desmontem, instruiu Alexander. A partir de agora iremos a pé. Quando todos desceram das montarias, Alexander concluiu, e de agora em diante, estar montado desnecessariamente fará mais mal do que bem, pois nos tornará alvos mais visíveis e fáceis de atingir. Fora que a vegetação cada vez mais densa também dificultaria o nosso progresso com galhos e cipós. Galhos e cipós? Zombou Mark, rindo enquanto desembainhava sua espada. Podemos simplesmente cortá-los. Alexander se virou e lançou um olhar estranho para Mark.
Você é realmente um idiota, ou só está tentando imitar um? Mark ficou furioso no início, mas depois de pensar um pouco, percebeu que sua ideia era mesmo um pouco exagerada e não respondeu. Abrir caminho seria fácil, pois a maioria deles poderia facilmente derrubar uma árvore, mas cortar coisas aumentaria invariavelmente, e desnecessariamente, o barulho que eles emitiriam, deixando o grupo ainda mais exposto. Ao notar que ninguém mais tinha outra questão, Alexander começou a explicar a formação que eles usariam enquanto estivessem dentro da floresta. Usaremos uma formação 1-4-1, disse Alexander, fazendo pequenas marcas no chão para ilustrar a formação. Eu irei na frente, como batedor, Mark ficará atrás, para proteger a retaguarda, e o cavalo, Diana, Ocean e Stella formarão o centro da nossa formação. Alguma dúvida? Perguntou Alexander. Como ninguém se prontificou, Alexander continuou, e a parte central da nossa formação deve ser dividida de forma a sempre deixar Ocean e o cavalo do lado mais externo da formação. Stella, você deve segurar as rédeas do cavalo e, independente da situação, nunca sair do lado de Ocean a menos que seja uma emergência absoluta, pois você correrá muito mais perigo longe dela, avisou Alexander. Alguma dúvida? Sondou Alexander, mais uma vez. Eu, sinalizou Stella. Por que devo segurar as rédeas do cavalo? Não vou conseguir lançar meus feitiços assim. Excelente pergunta, disse Alexander. Mas tem uma maneira fácil de resolver isso, não lance feitiços. Para ser mais exato, nem deveríamos atacar. Stella. Mark. Entramos em uma área imprevisível. Nós seremos caçados igual àqueles a quem caçamos, explicou Alexander, bem sério. Então tudo o que nós não precisamos são incêndios, grandes explosões e o cheiro de sangue, muito menos desnecessariamente. É por isso que devemos, e iremos, abster-nos, tanto quanto possível, de entrar em conflito com qualquer criatura, mesmo que ela pareça ser mais fraca que o nosso grupo. Após discutir mais algumas pequenas questões, o grupo começou a se mover em formação para encontrar um lugar para acampar. E ao caminhar um pouco, Stella fez a pergunta que estava na cabeça da maioria do grupo: já acabei de pensar nisso, mas nossa viagem não está sendo muito tranquila para um grupo que está entrando na floresta estelar? Verdade, respondeu Mark. Mas você não precisa se preocupar tanto. Nosso grupo é forte o suficiente para enfrentar uma criatura de segunda evolução. Continue pensando assim e nem saberá como morreu, disse Alexander, mortalmente sério. É verdade que derrotamos diversas criaturas de segunda evolução nas masmorras, mas isso não significa muito aqui, alertou Alexander. Aquelas criaturas são quase feitas por moldes e movidas por seus instintos básicos. Em outras palavras, elas até podem ser consideradas de segunda evolução, mas estavam longe de mostrarem o verdadeiro poder de combate que deveriam ter. Ao ouvir suas palavras, o resto do grupo engoliu em seco, mas Alexander não parou por aí. Tomemos Ocean, que acabou de ter sua segunda evolução, como exemplo. É impossível para vocês três vencê-la no momento. Inferno. Mesmo que todos nós estivéssemos contra ela, é muito provável que Diana e Stella acabassem mortas sob seus ataques antes que pudéssemos finalmente derrubá-la, concluiu Alexander. Mesmo com essas novas informações bem encorajadoras, o grupo continuou avançando, pois precisava encontrar algum lugar para acampar. Mas eles se tornaram muito mais vigilantes. Após alguns minutos de caminhada, Alexander pareceu se lembrar da pergunta anterior de Stella: não é à toa que nossa viagem tem sido tranquila, Stella. Não há muitas criaturas na parte mais externa da floresta dispostas a atacar nosso grupo enquanto Ocean estiver por perto, explicou Alexander ao voltar para o lado de Ocean e começar a acariciar a cabeça dela. Mas deve ser diferente de agora em diante. Foi por isso que eu disse para desmontarmos. O grupo mais uma vez se virou para Ocean e suspiraram de alívio por não ela estar contra eles. Mas depois de pensar um pouco, Stella perguntou: e então por que estamos avançando? Não seria melhor acampar onde é mais seguro? Se estivéssemos em uma situação normal, você estaria certa, respondeu Alexander. Mas todas as situações têm exceções.
Assim como a regra de não atacar qualquer criatura que mencionei antes. Assim que terminou de falar, Alexander, que parecia casual, ficou sério, e Ousha, que estava calma, ficou eriçada. Era evidente que ambos estavam em sincronia. Antes que o resto do grupo pudesse entender o que estava acontecendo, uma grande bola de água apareceu na palma da mão de Alexander e se transformou em uma estalactite de gelo. Com a estalactite formada pelo feitiço canhão d'água e o aprimoramento, coração da água congelada, na sua mão, Alexander travou seu olhar em uma direção, encheu a estalactite com sua energia e a lançou no arbusto.